A pessoa se escandaliza muito quando a pessoa é religiosa, né? Aí são coisas que eu creio que é muito importante. O local onde congrega não importa. Jesus deixa claro em todos os textos, né, do Novo Testamento, deixa claro ali. Um dos textos que deixa claro é esse: dois ou mais em meu nome, né? Deus se faz presente, Jesus se faz presente, entendeu? Então, é dessa forma que a gente congrega. Onde estiver reunido, é dessa forma, né? A congregação ela foi feita para poder a gente dar satisfação do que é pregado, né, aos gentios. Todos nós somos gentios. Nenhum de nós somos judeus. A salvação também vem dos judeus. Jesus, ele é judeu. Uma vez um templista falou assim: "Você é doido, Jesus não é judeu não, rapaz." Eu falei: "Então lê a escritura de forma correta. O evangelho deixa claro que a salvação vem dos judeus. Davi, a descendência dele, foi escolhida para poder gerar Emanuel, né? E dessa forma foi feito. Emanuel, né, é o verbo eterno, se fez carne, o verbo eterno. E dessa forma também foi feito. Então, Deus conosco, né, é o significado da palavra Emanuel. E o verbo deixa claro que o próprio Deus sempre existiu, né? Não na forma humana, né, antes de se fazer carne, mas na forma de Deus, né? Ele era Deus. As pessoas se escandalizam, né? Só falta colocar o sábado, né, para poder não fazer nada, igual os religiosos fariseus dos templos, naquela época, né, do templo, né? O templo, de acordo com o modelo que foi dado a Davi, e Davi passou para o seu filho Salomão, né, foi construído porque ali, né, representava a casa de Deus, era o modelo da casa de Deus, né? A casa de Deus lá no céu. Hoje você encontra nos pontos de ônibus TJ os supostos testemunhas de Jeová, né? E eles já estão na escuridão como anticristo. Só o fato de ser anticristo já deixa claro também que não está seguindo de forma correta ao Deus verdadeiro, entendeu? E se eu disser aos TJ que Jesus é Jeová, porque ele deixa claro no livro de João 14, né? Um texto ali você encontra dizendo: eu, né, estou tanto tempo convosco e vós não me conhecestes. Por que manda mostrar o Pai? O Pai está com Jesus, o Espírito Santo está com Jesus, né? Então deixa tudo claro em outros textos que Jesus e o Pai é um só. Mas não consegue entender porque vem a religiosidade colocando a palavra trindade, a três em um. É uma confusão que o ser humano coloca, que é difícil você explicar a uma criança de 8 anos para entender algo assim. Mas Jesus deixa claro nesse texto aí de Marcos, no capítulo 2. Publicanos, né, não são judeus, né, são doentes, né? Os pecadores não estão nem aí, nem se importando, né, com temor a Deus. Quer curtir e viver a independência que supostamente acha que Deus deu. A independência ao homem para escolher, né? Se vai servir a Deus ou se vai servir o mundo que é inimigo de Deus, como está em Tiago 4,4, o mundo é inimigo de Deus, vós que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas as pessoas simplesmente continuam na religiosidade. Jesus Cristo tirou esse negócio quando ele deu o Espírito dele. Eu mandaria outro Consolador, meu Pai mandará outro Consolador, né? É o próprio Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, entendeu? Para a pessoa ter revelações disso, viver em simplicidade, no ir de ir fazer discípulo. A ordem que ele deixou bem clara em Mateus 28, do 18 a 20, dizendo assim: Jesus aproximando, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? A gente segue exemplo dele. Ainda deixou claro: ide, portanto, e fazer discípulo de todas as nações. Pode ser publicano, gentil, judeu, não judeu, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí agora que vem o passo a seguir. Depois do batismo, depois que se arrependeu dos pecados e foi batizado, né? Você está consciente do que está fazendo. Criança nenhuma tem consciência, né? Uma recém-nascida, por exemplo, não tem consciência. Está ali existindo somente. Se não tiver a mãe e o pai para dar o leite, não sabe nem o que é comer nem beber, né? E aí pronto, como é que vai se arrepender e ser batizado no batismo católico? Aí o arrependimento é na fase adulta, não importa a idade. Só basta se arrepender dos pecados. A pessoa se arrependendo dos pecados e sendo batizado depois que vai ser ensinado
Eu não entendo o objetivo de tantos textos bíblicos querendo repreender todo mundo que está lendo. Não sabe se é para mim, se é para você, se é para ele. O objetivo da palavra, né, é ganhar almas para Jesus. Jesus. Jesus dá outro exemplo, quando ele se senta com o publicano na casa do publicano. Ele bebe. Ali pode ter vinho, pode ter cerveja, pode ter cachaça, pode ter qualquer bebida alcoólica, mas a bebida que era mais usada naquela época era o vinho com álcool. O vinho, a composição de álcool e a fruta, né? E a fruta da uva. É uma composição, né? Não é suco de uva. Podia ser qualquer bebida. Se você lê o texto, templistas religiosos se escandalizam. Não sei por que existe templista. Jesus deixa claro em todos os textos bíblicos no Novo Testamento, né? Quem são do templo são fariseus. Claro que hoje não importa o lugar onde você congrega, mas Jesus não mandou construir nada disso. São construções que vão ser derribadas, destruídas pelo fogo, né? Por mais alto que esteja essas construções, vai ser tudo destruído pelo fogo. O adoramento é em espírito e verdade. No livro de João 14, Jesus Cristo deixou claro onde devemos adorar, né? Jesus falou: haverá um dia que adorará a Deus em espírito e verdade, né? Não somente em Jerusalém, e aí vai. Em João 14, em João 4 fala sobre isso. Em João 2, ele deixou claro que pode derribar, pode destruir o templo que eu levantarei em 3 dias, no próprio corpo. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Tudo isso é fato, para quem vive pela fé, né? No livro de Hebreus 11 fala sobre essa negócio de fé aí. É algo que não se vê. São textos bíblicos que deixam claro a simplicidade a todo momento, né? E de fazer discípulo. Mas se tiver dois reunidos, eu estarei presente. Duas pessoas que são justificadas, são justas para Deus. Duas pessoas que se batizou, são justas para Deus. São duas pessoas que Deus pede somente dois ou mais. Em meu nome. O nome dele é tão poderoso, né? Tão poderoso que ele deixa claro também, né? Dois ou mais em meu nome. Onde tiver reunido dois ou mais em meu nome. Não precisa de construções belíssimas, bonitas e supostamente chamada de templo, porque nada disso é. Só é um lugar para congregar. Hoje já tem um conceito que chama estabelecimento, porque pede dinheiro, uma pregação fofinha. Os visitantes têm que dar dinheiro para pagar luz, pagar água, né? Como se tivesse a obrigação de fazer isso. Quem tem que dar são os membros, aqueles que são chamados obreiros e obreiras, né? Aqueles que trabalham, ganham salário todo mês. Tem que dar uma parte do seu dinheiro. Não 10%, porque teria avareza, que não existe mais os 10%, que foi quebrado no Velho Testamento em Malaquias, até Malaquias. Quando chegou de Mateus para Apocalipse, né, no livro, deixou claro que você dá de acordo com o coração. Chega uma mulher e dá o dinheiro, né? Tudo que ela tinha. Podia ser R$ 2, R$ 3. Podia ser R$ 5 para comprar o pão para ela comer mais tarde. Ela chegou e deu todo o dinheiro que ela tinha. Chega um rapaz rico, com toda a luxúria que você imagina, né? Deu somente o que sobrou do que ele já comprou antes para ele e para a família dele, para suprir a casa, para não faltar o alimento. Ele deu só o que sobrou. Mas o que sobrou era tanto dinheiro que Jesus olhou para a cara dos discípulos e disse: quem deu mais? Jesus deixou claro que quem deu mais, né? Que o pouco para Deus é muito, não importa a quantidade. Mas quem deu mais foi a mulher pobre, que ela deu tudo o que ela tinha pela fé, né? Eu creio que ali ela estava jejuando, né? Uma judia, né? Dá glória a Deus por isso. Então, eu quero deixar claro que Jesus, nesse texto aí, bebia, entendeu? E não era água que ele bebia com os publicanos, não. Não era água, não. Entendeu? Era uma bebida que, se bebesse demais, ficaria embriagado. É isso que Deus não quer, embriaguez, porque seria um pecado. E Jesus nunca pecou, né? 1 Pedro 2,22, ao qual não cometeu pecado e também nunca mentiu, né? Nem na sua boca se achou engano. Texto que deixa claro que Jesus nunca pecou. Então ele nunca se embriagou, mas ele bebia. Podia ser cerveja, cachaça, licor. Isso aí é o mínimo. O importante disso tudo é que ele foi para os doentes. E no carnaval é onde tem mais doentes, é no carnaval. Ali é uma mistura terrível de pecadores. Pecadores todos nós somos. O publicano você pode colocar como gentios, né? Porque não são judeus, né? Aí você vai ler Marcos novamente e vai entender o que eu falei. Jesus abençoe. Eu não tenho um templo. Ele me fez o templo. Eu não tenho igreja.
Ele me fez igreja. Eu não tenho uma casa de Deus para usar como casa de oração. Eu sou. Eu sou tudo isso. No livro de Hebreus 3:6, deixa claro quem é a casa de Deus. Cristo, porém, na sua casa, na qual casa somos nós. No livro de Colossenses 1:24, deixa claro quem é a igreja. É isso que Deus quer, que adoremos em espírito e verdade. E não com o que os olhos podem ver e tocar, para não ser idolatria. Cuidado com esse negócio. Como eu disse, não importa onde congrega. Se você se reúne na igreja, suposta igreja que você sempre diz na placa, se você se reúne no monte, na escola, na praça, é para dar satisfação aos líderes das pregações que foi feita durante a semana para limpar as armas, tomar ceia, fazer orações, para continuar nessa guerra, nessa luta. Esse é o objetivo da congregação, entendeu? Esse é o objetivo. Não é para sentar e ouvir um homem se levantar e falar da palavra de Deus, todo o conhecimento que ele supostamente acha que tem, o suficiente para no final aquela pregação fofinha dizer: traga o dízimo e a oferta. No Novo Testamento não existe dízimo, e quem dá a provisão, que é de acordo com o coração, são os membros da congregação, para manter a igreja de pé. Porque todos nessas horas para Deus são iguais. Muitos até vendiam propriedades e bens. Se você olhar no livro de Atos dos Apóstolos 2, do 42 ao 46. Muitos vendiam propriedades e bens para ser todo mundo igual, porque todo mundo se reunia no mesmo lugar, né? Ou nas mesmas casas, uma da outra, ou então no pórtico de Salomão para pregar, né? No átrio, porque dentro do templo, onde tem a entrada do sacerdote, sumo sacerdote, não podia entrar mais ninguém, e não tinha cadeira para sentar. Não sei porque hoje existe cadeira e diz que é templo. Os religiosos hoje, cada dia que passa, até os vestimentos estão definindo cada um. Roupa social, calça o tempo todo, até chapéu, tem música que é repreendido porque usa um chapéu. Tanta coisa para se falar, mas não adianta que não corrige ninguém pela ignorância. Jesus abençoe.
1 Pedro 2:9. Quando você se coloca em Cristo, antes de eu ditar o texto, que já memorizei, quando você se coloca em Cristo, você se torna uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Santo é separado do mundo, não faz mais parte desse mundo. O mundo é crucificado com as paixões e concupiscência. Vamos falar o texto agora. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas. Só tem Jesus. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas. Observa aí o texto. Vou repetir. Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus deixa claro que ele é a luz, é o caminho, é a verdade, é a vida, coisa maravilhosa demais, rapaz. É tudo, rapaz. Onipotente, onisciente, onipresente, tem todo o poder. Apocalipse 1:8, né? Eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o todo-poderoso. Leia mais embaixo e você vai ver como ele está. A forma de Jesus, como ele está. Na própria carne que ressuscitou. Na forma humana, mas glorificada. Ele sabia disso. Se ele se fizesse carne, se o verbo fizesse carne, ele ia perder a forma de Deus, né? Mas ele se esvaziou antes. E ele sim, né? Tendo a forma humana, ele jamais voltaria à forma de Deus. Ele continuaria na forma humana. Mas imagine essa forma humana com todo o poder e autoridade. Toda autoridade me foi dada. Imagine essa forma humana. Muito simples. Jesus abençoe.